No início de tudo, quando o universo era jovem e a Terra ainda estava sendo moldada, Deus não criou apenas a luz, a terra e os céus. Nas profundezas da matéria primordial, Ele forjou seres de poder inimaginável, criaturas que não eram destinadas à companhia do homem, mas que serviriam como um testemunho eterno de seu poder absoluto sobre o caos. Elas são os titãs secretos de Deus. A maioria das pessoas conhece as histórias de Davi, Moisés, Noé, mas nos capítulos mais antigos e poéticos da Bíblia, especificamente no livro de Jó, encontramos a descrição de dois seres que fariam os monstros de qualquer mitologia parecerem criaturas domesticadas. Hoje, vamos abrir essas escrituras antigas para encarar as duas criaturas mais aterrorizantes, já descritas: Behemoth, o titã da terra, e Leviatã, o imperador do abismo. Nossa jornada começa com um homem chamado Jó, um homem justo que perdeu tudo e, em sua dor, ousou questionar a justiça de Deus. Em resposta, Deus não lhe dá um tratado filosófico. Ele lhe dá uma demonstração de poder. Ele o leva em um tour por sua criação, mostrando a Jó sua pequenez. E para o grande finale, Deus apresenta suas duas obras-primas. Primeiro, ele aponta para a terra e diz: contemple agora o Behemoth, que eu fiz junto com você. A palavra hebraica Behemoth é o plural de besta, o que sugere que ele não é apenas uma besta, mas a besta, a forma ideal e suprema de todas as criaturas terrestres. Deus começa a descrever sua força de uma forma quase técnica. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Esta não é uma força comum, é a força primordial da própria Terra, concentrada em um único ser. A descrição continua cada vez mais grandiosa. Ele enrijece sua cauda como o cedro. Pense na magnitude disso. A cauda de um animal comparada a uma das árvores mais altas e robustas do mundo antigo. Seus ossos não são como ossos, são como tubos de bronze. Seus membros, como barras de ferro. A Bíblia o chama de o primeiro dos caminhos de Deus, a obra-prima de sua criação terrestre. Isso implica que, quando Deus decidiu criar vida na Terra, Behemoth foi o ápice, o pináculo de seu projeto. E seu poder é tão vasto que Deus afirma: apenas aquele que o fez pode se aproximar dele com a espada. É um aviso claro. Esta criatura está fora da jurisdição humana. Nenhuma arma, nenhum exército, nenhuma estratégia pode subjugá-la. Imagine uma criatura de tal magnitude que as montanhas lhe produzem pasto. Ele não se alimenta de um pequeno vale. Ele se alimenta de cordilheiras inteiras. Ele descansa sob as plantas de lótus, nos pântanos. Mas sua tranquilidade é a de um poder latente. Mesmo que um rio transborde com violência, ele não se assusta. Permanece tranquilo, ainda que o Jordão inteiro se arremesse contra sua boca. Ele é a estabilidade, a força inabalável da terra, um monumento vivo ao poder de seu Criador. Mas se Behemoth é a força inabalável da terra, nas profundezas do oceano habita um terror de uma ordem completamente diferente. Um ser que faz até mesmo o poderoso Behemoth parecer controlado. No capítulo 41, Deus continua sua lição a Jó, apresentando seu campeão das águas. Ele o chama de Leviatã. A apresentação do Leviatã é feita através de uma série de perguntas sarcásticas que humilham qualquer pretensão humana de poder. Você pode pescar o Leviatã com um anzol? Amarrar sua língua com uma corda? Fará ele um acordo com você para que o tome por servo para sempre? A mensagem é clara. O Leviatã não pertence ao nosso mundo. Ele é o próprio caos do oceano, indomável e eterno. Sua descrição física é a matéria prima de pesadelos. Suas costas são feitas de fileiras de escudos, fortemente selados um ao outro. Sua pele é impenetrável. A espada que o atinge não prevalece. Nem a lança, nem o dardo, nem o arpão. Ele considera o ferro como palha e o bronze como madeira podre. Flechas não o afugentam. Pedras de funda para ele são como restolho. Ele ri do brandir da lança. Seus espirros fazem resplandecer a luz. E seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas de fogo. Faíscas se projetam. Do seu nariz sai fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos. Seu hálito incendeia os carvões. E da sua boca sai uma chama. Ele não é apenas um animal, é um monstro elemental. Quando ele se move, o próprio mar se transforma. Ele faz o abismo ferver como uma panela. Torna o mar como um pote de unguento. Ele deixa um rastro luminoso atrás de si, fazendo o oceano profundo parecer ter cabelos brancos.
a descrição de Deus termina com a coroação definitiva. Sobre a terra, não há nada que se lhe compare, pois foi feito para não ter medo de nada. Ele olha com desprezo para tudo o que é alto. Ele é o rei sobre todos os filhos do orgulho. Behemoth, o poder da terra. Leviatã, o caos do oceano. Duas criaturas invencíveis. Dois titãs que demonstram a soberania absoluta de Deus. Mas por que criá-los? A teologia judaica antiga sugere que eles representam as duas forças primordiais que Deus teve que subjugar para criar o mundo: a terra selvagem e o mar caótico. Eles existem como um lembrete constante de que a ordem que conhecemos foi imposta sobre um caos que ainda existe, contido apenas pela vontade divina. Eles nunca foram destinados a serem derrotados pelo homem. Mas isso não significa que eles não tenham propósito final. Textos apocalípticos e tradições rabínicas sugerem que eles têm um encontro marcado com o destino. A profecia fala do fim dos tempos, um tempo em que a ordem do mundo será desfeita. E nesse momento, Deus trará seus dois campeões para uma última e cataclísmica batalha: o titã da terra contra o imperador do abismo. Um confronto de poder tão imenso que abalará os alicerces da criação. Uma luta para a qual não pode haver vencedor, pois ambos foram criados como forças iguais e opostas. Nessa batalha final, eles lutarão até a destruição mútua. E após o fim do combate, a profecia diz que Deus usará a carne dessas duas criaturas colossais para preparar um grande banquete. Um banquete para os justos no reino messiânico. Um ato simbólico final, mostrando que até mesmo as forças mais caóticas e aterrorizantes da criação serão, no fim, subjugadas e servirão a um propósito divino, alimentando aqueles que permaneceram fiéis. A história de Leviatã e Behemoth é, portanto, mais do que um conto de monstros. É uma profunda lição teológica sobre poder, caos e soberania. É um lembrete de que, no grande esquema do universo, existem forças muito além da nossa compreensão e controle, e que por trás de todo o caos e de todo o poder, existe a mão de um Criador, para quem até os maiores titãs são apenas peças em seu plano divino.